Eu acho que não existe creepypasta mais clássica que Slenderman. Eu me lembro de várias instâncias em que eu fui tentar explicar o que era creepypasta pra alguém, numa época em que os jovens não eram tão cronicamente online, e era só eu falar Slenderman que eles imediatamente sabiam do que eu tava falando, eles só não sabiam que era assim que chamava. Eu acho que a esse ponto todo mundo já sabe a origem desse personagem, todo mundo sabe de onde esse bicho saiu, mas vamos dar uma refrescada aqui na memória. O Slenderman foi criado pelo Eric Knudsen com o user de Victor Surge para um concurso de edição de fotos no fórum Something Awful. O Eric criou essas fotos aqui, que hoje em dia todo mundo já viu e já conhece, e com as legendas que pavimentaram o Slenderman no imaginário dos internautas. Depois disso, o personagem caiu nas garras da internet e desenvolveu vida própria, com uma mitologia até bem complexa. Ele ganhou um universo completamente diferente de tudo que a internet já tinha visto até aquele ponto. Hoje em dia isso é super normal, as pessoas fazem isso o tempo todo com qualquer coisa, mas naquela época não era uma coisa que a gente via com tanta frequência. Só que o negócio é o seguinte, o formato de história que criou o Slenderman, né, uma thread de fórum, é o formato perfeito para que esse tipo de história ganhe vida. Os melhores exemplos disso são as Backrooms e a Fundação SCP. Só que a principal diferença é que o Slenderman tem um criador identificável, mas isso até que não importa tanto assim nesse caso, porque apesar de ter uma pessoa responsável pela imagem dele, ter a quem traçar essa origem, o Slenderman ainda assim ganhou esse caráter de escrita colaborativa igual SCP e Backrooms. Cada um contribui com a história de um jeito diferente. Mas o diferencial do Slenderman nessa coisa da escrita colaborativa é a mídia que ele é atribuído. Creepypastas. Esse tipo de história foi feita para ser lenda urbana digital. A estrutura delas é para que elas possam ser espalhadas pela internet com facilidade. São histórias de bicho-papão que você conta pro seu coleguinha ficar com medo, só que pelo computador. É também interessante ressaltar que em algum momento o Slenderman acabou saindo da internet e virando lenda urbana de verdade, com relatos de avistamentos e até gente que acredita com tanta força nele que chegou a matar outras pessoas em nome dele. Mas não é disso que eu vou falar hoje. A minha missão hoje é tentar traçar as raízes folclóricas e históricas do Slenderman. A partir do momento em que ele desenvolveu vida própria, ele já começou a ser associado com algumas criaturas de mitologias de civilizações que já existem no nosso mundo, com supostas aparições do Slenderman sendo traçadas até a época da pré-história. O primeiro exemplo disso é uma pintura encontrada nas paredes da Serra da Capivara, no Piauí. Essa imagem aqui retrata uma criatura estranha interagindo com o que parece ser uma criança. Eu dispenso dizer que essa imagem é falsa e muito mal editada e nem foi tirada na Serra da Capivara, e sim numa caverna na Bulgária. Mas essa imagem é usada para fomentar essa mitologia de que o Slenderman, na verdade, é uma criatura que persegue a humanidade desde sempre. Outro exemplo disso são hieróglifos encontrados na tumba do faraó Vazner, eu acho que é assim que pronuncia. Esse faraó existiu de verdade, mas ele reinou antes da dinastia Ptolomaica, então é um pouco difícil de encontrar muitas informações sobre ele. A imagem associada com o Slenderman seria o ladrão de Kek, ou o ladrão dos deuses, e é em referência ao deus egípcio Kek, que é o deus da escuridão primordial. Então isso colocaria o Slenderman numa posição ainda mais interessante de estar associado a uma entidade cósmica como o deus da escuridão, e faz com que ele pareça não só um ser místico, mas também uma criatura divina. É difícil saber qual é a procedência dessa imagem, mas tudo indica que ela pode ser real. Mas isso são tentativas de evidências históricas relacionadas ao Slenderman. O que é interessante mesmo são os paralelos que podem ser traçados com lendas urbanas que se originaram em diferentes séculos e em lugares diferentes. Antigamente, quando eu digo antigamente, é bem antigamente mesmo, tá? Não é tão antigamente assim. Mas essas histórias sobre criaturas misteriosas eram muito mais comuns do que elas são hoje em dia. E elas tinham muito mais força também, porque muitas coisas ainda não possuíam a explicação lógica que nós temos hoje. Então, o que restava era tentar explicar o inexplicável com histórias. Tentar entender o desconhecido com a nossa lente limitada da realidade. Mas as lendas também não tinham só o papel de explicar as coisas, mas também de ensinar coisas e dar lições de moral para a população, principalmente para as crianças. Na Alemanha medieval, cerca ali do século XVI, os pais contavam aos filhos sobre o Der Grossmann, porque sim, essa letra se pronuncia com som de SS e não como B, tá?
Então, o Der Grossman seria uma fada que habitava a floresta, e esse nome, Der Grossman, se traduz para o homem grande ou o homem alto. Vale ressaltar que no contexto medieval, fadas não são criaturas benevolentes e bonitinhas, e sim espíritos travessos e traiçoeiros que são capazes de amaldiçoar humanos. Essa criatura é uma variante do bicho-papão, que captura as crianças que se aventuram muito longe na floresta ou crianças mal criadas. O Der Grossman é descrito como uma criatura muito alta e magra, com vários membros superiores longos e finos e sem articulações definidas, de forma que ele se camufla entre as árvores enquanto caça suas presas. O seu rosto tem descrições variadas, com algumas dizendo que ele não tem rosto, outros dizendo que são apenas os olhos, a cavidade ocular, e outros dizendo que tem só uma boca grande e cheia de dentes afiados. Um relato de 1702 sobre um pai ou uma mãe que teve seu filho levado pela criatura. Antes do menino desaparecer, ele falava sobre um anjo alto e comprido que chamava por ele na floresta. Abre aspas. Meu filho Lars desapareceu. Foi sequestrado de sua cama e a única coisa que ficou para trás foi um retalho de tecido preto, parecido com algodão, mas mais grosso e mais macio. Ontem, Lars invadiu meu quarto gritando a plenos pulmões que tinha um anjo lá fora. Quando perguntei sobre o que ele estava falando, ele me contou aquela bobagem de fadas e Der Grossman. Ele disse que estava caminhando por nossa vila e encontrou uma das nossas vacas enforcadas numa árvore. Eu não pensei muito no assunto na hora, mas agora ele sumiu. Temos que encontrar Lars. Nossa família precisa sair desse vilarejo o mais rápido possível. Senão, seremos mortos. Me desculpe, meu filho. Eu deveria ter te ouvido. Que Deus me perdoe. Fecha aspas. Imagens em xilogravura que supostamente mostram Der Grossman atacando humanos e sequestrando crianças também são atribuídas a essa lenda, né? O Der Grossman também tem equivalentes muito similares em países como a Romênia e a Holanda com o Takenman. A Inglaterra tem o Tree Man, ou Homem-Árvore, e são todas histórias muito parecidas com os mesmos elementos. Uma criatura alta, esguia, que habita a floresta e persegue crianças que se aventuram fundo demais ou crianças mal criadas. Nos países nórdicos, ali na região da Finlândia, da Suécia e no norte da Inglaterra, uma criatura muito semelhante chamada Clutchbone assombrava as florestas. Descrito como uma criatura muito alta e ossuda, vestida de preto, com a pele de textura de couro e sem rosto. Essa é uma criatura consideravelmente mais agressiva que o Der Grossman. Essa entidade é conhecida por queimar vilarejos inteiros, matar e esquartejar as suas vítimas que não são apenas crianças. Mas então, galera, tudo isso que eu acabei de contar é mentira. São todas creepypastas escritas para aumentar a mitologia do Slenderman. Não existe nenhum registro folclórico de um Der Grossman, ou de um Takenman, ou de um Clutchbone. Toda e qualquer pesquisa sobre essas lendas leva direto a alguma coisa relacionada ao Slenderman, e olha que eu fui até a página 5 da pesquisa do Google. As xilogravuras, que supostamente seriam representações do Der Grossman, são na verdade uma série de obras do lendário pintor alemão Hans Holbein, e a criatura representada nelas é a morte. Essa série de xilogravuras chamadas de Dança da Morte, na verdade, são retratos de como ninguém escapa da morte. O mais próximo de uma lenda folclórica, né, que se aproxima realmente de verdade do Slenderman é o Fardoroka, que é uma lenda irlandesa sobre um druida maligno na história de Fionn McCumhel, que era servo da Rainha das Fadas, mas isso aí é forçando bem a barra. Não se enganem, existem sim diversas criaturas de vários folclores diferentes que habitam florestas e que eram usadas para alertar crianças sobre os perigos das florestas ou para que elas se confortassem. Essas criaturas estão presentes em praticamente todas as culturas, só que nenhuma delas é o Slenderman. Tchau!